Fantesportes foi bem, hein? Fantesportes foi bem, deu gancho. Atenção, Luiz Araújo desde a saída do São Paulo em junho de 2017. No Lille, 136 jogos, foi titular 73 vezes, 18 gols, 9 assistências. Minutos para participar de um gol, 249,5. No Atlanta United, 60 jogos, 54 como titular, 13 gols, 13 assistências, olha só, hein? Minutagem para participar em gols, 179,2. É bom lembrar que quando ele foi para o Lille, ele custou ali coisa de 38 milhões, alguma coisa assim, não foi do Lille para o Atlanta por 38, está vindo agora por 48. Quer dizer, o Atlanta está até lucrando com ele. Em agosto de 2021, que foi a troca, agora, no meio desse ano, vai vir para o Flamengo. Roda o bump e a gente vai voltar aqui. Isso é para pagar o seu salário. Vamos lá. Eduardo Menezes, a briga do Flamengo ela é direta com o Palmeiras por título. Sim. Com o Atlético Mineiro também, que está se recuperando. A única chance do Flamengo brigar realmente com o Palmeiras é se contratar? Com o time que tem hoje, não dá? É porque eu acho que esse time de hoje... primeiro que tem a diferença do que eu falei do trabalho do treinador. Há muito tempo, desde a época do Jorge Jesus, o Dorival chegou a fazer isso, né? De retomar, né? Da remontagem do elenco do Flamengo ali para... Ele não teve peças, mas ele conseguiu mudar peças dentro do próprio elenco. Ele não teve contratações, mas ele conseguiu evoluir o time do Flamengo com mudanças pontuais. Pedro jogando com o Gabigol. Então o Flamengo evoluiu. Hoje é um Flamengo que tem, por exemplo, um elenco que conquistou muito, e nós temos que respeitar o elenco do Flamengo, conquistou muitos títulos, mas alguns já com idade avançada. E a entrega não é mais a mesma do que se esperava, até por virtude dessa idade que vai avançando e passa para todo mundo. E tem também o outro ponto, que o Flamengo, em algumas ocasiões, ele contratou o Marinho, esperando que ele rendesse uma situação que ele não teve. Essa foi uma contratação errada. Eu acho. Agora, quando você levanta contratações que ainda... Quando chega Luiz Araújo e Cebolinha, vai perder mais espaço. Isso. É o recado. Esse é o ponto. Assim como quando o Flamengo vai ao mercado e tenta contratar um armador, o Della Torre, que jogou no River Plate. Tá tentando. O Dela Cruz. Dela Cruz, perdão. O Della Cruz jogou no River Plate. Quando você tenta trazer esse cara, você dá um sinal para o elenco do tipo, alguém vai rodar. Porque você tem um outro armador numa categoria boa. Muitas falando também que o De La Cruz, um pouco, não sei, né? Dependendo da forma, pode entrar no lugar do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro que tem poderia, final de ano, isso. Acaba agora, a partir de junho, pode assinar um contrato com outra equipe. E ele tem mercados, o Palmeiras chegou a olhar... O Palmeiras, o Corinthians está sendo falado, ele tem um mercado na Arábia também muito forte. Bom. Pode ser um substituto. Você faria essa troca? Entre aspas, uma troca? Eu acho que se não houve nenhuma sinalização até agora para a renovação de contrato do Everton Ribeiro... Nós estamos em maio já. E você procura um jogador para a posição, você está dando claros sinais de que você não está a fim de renovar. Ou seja, se você vai ficar esperando até o final do ano para ver o que ele vai render... vamos esperar para ver o que o Everton Ribeiro vai produzir até o final do ano. Isso é sinal que você não confia no jogador. E o que o jogador talvez fez tenha uma avaliação hoje... aí de um jogador. Foi importantíssimo para o Flamengo. Isso que eu tô contando. Excelente jogador. Por exemplo, William. Só que ele tem 34 anos, né? E é caro. Um jogador caro, mérito dele, mas é um jogador caro. Vamos olhar agora para outros atletas. Quando a gente fala aqui, eu quero ressaltar que nós não estamos falando dos serviços prestados, que tem uma lista gigantesca. Quando você olha para o Felipe Luiz, é um cara fundamental na história do Flamengo recente. O Davi Luiz, você tem caras... Só que, William, o tempo passa para todo mundo. E vai chegar uma hora que você não tem a mesma entrega. O Davi Luiz não tem serviços prestados para o Flamengo, não. Mas ganhou o título. Nessa comparação com o Felipe Luiz, não chega nem perto. Mas ele ganhou o título. O Davi Luiz tem uma história no futebol e tal, etc. Mas eu acho que no Flamengo não entregou. Nem o que o Felipe Luiz entregou, vai demorar. Porque acho que o Felipe Luiz jogou muito mais no Flamengo. O Léo Pereira, que até outro dia era execrado, ele já entregou mais no Flamengo do que o Davi Luiz. Não. Esse ponto que eu quero citar... Bom jogador, sobre esse eu acho que é a realidade para o Flamengo para fazer diferença, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O Luiz Araújo é um atleta que ele tem muito aquela jogadinha de jogar às vezes invertido, que ele puxa, ele faz aquele facãozinho dele para bater, que você bate e puxa e chuta. Ele tem velocidade. Com o Rogério Ceni, em alguns momentos ele subiu para o São Paulo, Balsa utilizou. Depois o Rogério Ceni gostava muito dele, como um amuleto também pela versatilidade. E não gostou quando ele saiu, né? Não gostou quando saiu, mas ele também vem aí... talvez eu tenha um certo olhar diferente para a Major League Soccer, porque eu não sei se a tua exigência lá é mesmo de um campeonato brasileiro. Então teria que ter essa adaptação. Esse, que nós estamos vendo as imagens, esse é para chegar e jogar.
O Luiz, eu acho que Então, o Fã de Esportes falou dos vai sentar reforços um pouquinho, do vai Flamengo, buscar né? espaço. De verdade mesmo, se eu fizer um levantamento aqui dos reforços do Flamengo, não sei, talvez eu não teria contratado o Marinho. Mas o Everton Cebolinha eu teria contratado? Teria. O Marinho era o rei da América. Lembre-se disso, que o Flamengo contrata ele como Eu sendo teria referência contratado do o Everton Santos. Cebolinha sim, tá espantado aqui com o valor. Eu teria contratado sim. Teria contratado por 80 milhões. Sim, você tem dinheiro, você tem condição, é investimento. O Everton Cebolinha, É a o Marcelo qualidade que tá que tinha falando no na futebol tua orelha, brasileiro, né? É, ele é eu mão não de teria vaca, contratado sim. Cebolinha. Não quer gastar. Eu teria contratado Cebolinha. Mas tudo bem, pode questionar valor. Eu teria contratado Cebolinha. Sim, por esse valor eu teria contratado. Se eu tenho condição, se eu tenho dinheiro, se eu tenho possibilidade, eu contrataria. O pessoal que está em casa é que você tem um ponto. É, que senão a É o pessoa acha Marcel que você aqui, tá é o Marcel, falando- Marcel. O Marcel ele tem uma Mas invejinha ele do fala Flamengo. sozinho mesmo. Ele tem um amigo imaginário. Ele tem aí. Não, amigo imaginário que tem é você, que fica falando umas coisas aí pra você. Meu Agora amigo sim. imaginário é amigo teu também, né? Ele fala com você Tenho de vez também, em quando. também. De vez em quando ele Que sopra aqui loucura no isso meu aqui, ouvido. cara. Agora sim, quem mais a gente pode falar aqui? Zaga. Gustavo Henrique já foi embora. Quando ele foi contratado, teria contratado. O Léo Pereira, quando ele foi contratado, teria contratado. Depois deu errado, agora já deu certo. Mas é que né? teve um momento do Flamengo que Varela. contratava todo mundo. Tem gente que se arrependeu. Você lembra, Zé? Eu tenho um colega que Teve- falou, era melhor Eu ter acho que comprado ali- o Pumita Rodrigues, Talvez. não mas- o Varela. Ayrton Lucas teria Mas contratado. teve uma Acho época que que o Flamengo... precisa contratar zagueiros. Então, é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar para responder Porque só uma completamente coisa, ali William, pro Fã de Esporte. nesses contratados, teve uma época que o Flamengo contratava muita gente para desfalcar o rival. Alguém se Isso. interessava em alguém, opa, eu quero. E aí também precisa ter entendimento do teu elenco. Mas para né? chegar no que você falou, que aí é a resposta total ali para o Fã de Esportes, e eu quero chegar nesse ponto aí. Então, assim, eu diria que 80% das contratações do Flamengo eu também teria feito. Talvez não tivesse feito do Marinho, a volta do Gerson. Cara, eu não recrimino não a volta do Gerson. Não, Não, acho que Não recrimino a volta Bom de jogador. jeito nenhum. De Começando jeito a nenhum. jogar bem agora com Vidal, Sim. Pulgar. Então, o Pulgar, sim, o Vidal eu teria. Por isso que eu falei 80%. O Vidal foi mais naquela coisa do embalo também, porque o Vidal queria vir e tal, forçou, deu match, né? Mas o Vidal talvez não. Pulgar, sim. Acho que o Flamengo, você não pode. As contratações, assim, você pode questionar às vezes o valor um pouco maior, mas não dá para você criticar as intenções das contratações. Aí eu quero chegar em 2 pontos. Primeiro, o que você falou aí. Com relação à necessidade de algumas posições, carência de algumas posições. Então, por exemplo, tinha que ter um olhar para a carência ali na posição do João Gomes. Eu sei que agora está se acertando essa parte também, mas talvez precisasse de um reforço para lá. Eu acho que você tem do lado ali o Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz está encerrando o ciclo. Sim. Você precisa olhar para uma reposição Lateral. ali para o Ayrton Lucas titular, você tem que olhar ali para a lateral. Talvez você tenha que olhar para a zaga, porque hoje a gente tem uma grande interrogação no Rodrigo Caio com relação à parte física, né? Acho que Teoricamente você tem 3 zagueiros apenas. Exatamente. O Pablo, o Davi Luiz e o E Fabrício. muitas vezes a gente sabe que o São Paulo ele joga com 3 zagueiros, então você coloca todo mundo lá e o banco como é que Segura, fica? sim. Né? E acho assim, está chegando um momento, que aí falando em cima do que o Edu falou, com relação à idade dos jogadores. São caras com serviços prestados, aliás, assim, falar serviços prestados ainda é pouco, são caras históricos já no Flamengo. São Tem que caras, respeitar. né, já entraram para a história do Flamengo. Daqui a 50, 60 anos a gente vai passear, vai ver foto dos caras e tal, etc., porque realmente é uma 60 fase anos, maravilhosa. acho que vai ser 42. Daqui 60 anos, para mim, vai ser Eu tô pouco imaginando puxado. chegar a uns 105, mais ou menos, entendeu? Vou ter 102. Eu vou ter 105, mas eu vou estar lá, firme e forte. A gente vai estar aqui debatendo futebol. Vamos